Quando você ouve o nome Satanás, Diabo ou Lúcifer, qual é o próximo pensamento que vem à sua mente? Que emoção você sente? Assustado? Nervoso? Tímido? Indiferente? Porque você vê, pela primeira vez, o crente mediano, através do advento dos filmes, acreditou que o diabo é um Deus muito poderoso. Quero dizer, ele pode voar, pode manipular, pode mudar, reverter, distorcer, destruir e matar. Isso criou uma espécie de medo do diabo em nossos corações, e embora saibamos que Deus é mais poderoso, ainda temos essa mentalidade de sim, fique longe dos negócios do diabo, apenas seja normal para que ele não perceba você, e você não entrar no livro ruim dele. O que, no entanto, não estamos muito expostos é que o próprio diabo fica com medo. O diabo tem pessoas que ele teme. Veja, o diabo é mais astuto do que o poderoso. Ele sabe quando correr para lutar outro dia e sabe quando pode enfrentar sua presa. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre aqueles que o diabo teme. Você está pronto? E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Então, eu me lembro que quando criança, eu brincava de esconde-esconde com meus então amigos. Diríamos a nós mesmos para irmos nos esconder enquanto o rosto de um de nós estaria coberto. Todos devem se esconder para que aquele que está com o rosto coberto não o pegue. O menino ou menina cujo rosto estava coberto representava o diabo. Então, todo mundo se escondeu porque o diabo não deveria pegar você. Porque, quero dizer, quem quer ser pego pelo diabo? Subconscientemente, isso criou uma forma de medo em nossos corações para continuar fugindo do diabo, sem saber que existem certas coisas que dão ao diabo um domínio sobre uma pessoa e enquanto ele continuar nisso, ele continuará sendo uma presa. Reze. De qualquer forma, durante a maior parte de nossas vidas, tememos o diabo. Um pequeno desvio da minha história. Você realmente não percebe que Deus é um pouco mais poderoso do que Satanás? Você percebe que Satanás é 95% enquanto Deus é 100%? Digo isso porque muitas vezes sentimos que deve haver uma luta entre Deus e Satanás. Uma batalha longa, talvez sangrenta, antes que Deus vença. O cristão médio sabe que Deus é poderoso. Sim, ele sabe. Ele simplesmente não percebeu quanto poder está dentro da posse de Deus. Só para deixar claro, Jesus e Satanás em nenhum momento deram as mãos para escolher um vencedor. Sempre houve um vencedor. A Bíblia nos faz entender que tudo o que seria necessário para amarrar Satanás por 1000 anos é um anjo, apenas um anjo. Isso significa que o poder de Satanás é equivalente ou bastante pequeno em comparação com a do anjo Miguel. Então, se o diabo não é páreo para o anjo Miguel, quanto mais para o Rei dos Reis. De volta para minha história, então eu sempre odiei a escuridão, por causa do medo que eu tinha. Eu apenas senti que era mais fácil ser pego por aqueles cujos olhos estavam cobertos quando estava escuro. O espaço para correr ou se esconder é limitado, então sempre tive pavor da noite. Eu precisava ter uma luz ou abajur comigo e durou até a adolescência. Depois que eu conheci a Deus, percebi como Deus é maravilhoso e só queria conhecê-lo e servi-lo mais e mais. Então, eu orava sempre que me sentia guiado. Um dia, senti uma orientação para lançar sementes para certas pessoas durante a noite. Isso não foi um problema, desde que tivéssemos luz. Fiz isso por um tempo, até o dia em que a luz se apagou enquanto eu estava orando. Eu estava com tanto medo que quase podia jurar que eu vi alguém entrando no meu quarto. Eu estava perdendo fôlego. Gritei o nome da minha mãe e do meu pai, mas não obtive resposta. Aqueles cujos olhos que estão cobertos estão vindo me pegar, pensei. De repente, as escrituras que aprendi começaram a se repetir em meu coração, pois Deus não me deu espírito de medo, mas de amor, poder e uma mente sã. Comecei a recitar isso o mais alto e rápido que pude. Levantei-me lentamente e comecei a recitá-lo como um encantamento. E comecei a orar no Espírito Santo enquanto confessava: não tenho medo, não tenho medo. O diabo não tem poder sobre mim. Continuei e continuei, enquanto minha confiança aumentava, até que eu podia sentir que quem ou o que quer que fosse, isso se realmente houvesse alguém lá, porque poderia ter sido meus medos. Mas senti que aquela coisa fugiu e a luz foi restaurada. Incrível, certo? A partir daquele dia, aprendi algumas lições importantes.
O diabo tem medo, e é apenas uma psicologia reversa que nos faz temer quem deveria ter medo de nós. O diabo sabe o que temos, mas parece que não. Então, quem são aqueles que o diabo teme? O diabo teme aqueles que sabem. Veja, temos tantos crentes ignorantes andando na face dessa terra. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo dissesse: "Meus filhinhos, não quero que vocês sejam ignorantes", enquanto falava à igreja de Corinto, porque a ignorância custa muito, muito caro. O diabo se aproveita do quanto você sabe, porque não pode usar algo que não sabe que tem. Se eu desse um iPhone 14 para minha avó, de 90 anos, a última versão do iPhone, ela só usaria provavelmente para fazer e receber ligações. Enquanto isso, esse telefone pode fazer tantas outras coisas incríveis, mas como ela não sabe, o uso é restrito. Querido crente, você não pode se apegar a um poder que não sabe que possui. Muitos crentes não sabem que a Bíblia, em Romanos 8, diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita neles. Eles não sabem que o 1 Coríntios explica que os crentes são a casa de Deus, o que significa que você carrega a Deus. Você não sabe que os anjos são ministros, atendendo às suas necessidades conforme ordenado por Deus? Você não sabe que está assentado com Cristo nos lugares celestiais, muito acima dos principados e potestades? Você tem que saber. Se você não sabe, o diabo vai fazer confusão com você, porque ele sabe. Consegui derrotar o diabo porque sabia o que as palavras de Deus diziam sobre o medo. Que parte das Escrituras você conhece para combater a aflição que o cerca? O diabo teme aqueles que sabem. Como você sabe? Você sabe pela palavra de Deus. Gaste tempo com a palavra de Deus. O diabo teme aqueles que oram com o conhecimento que receberam. Imagine uma pessoa que está aprendendo a atirar com uma arma e, infelizmente, está com o rosto amarrado e tem que atirar em um determinado ponto para que a venda seja retirada. O que você acha que ele faria? Ele dispararia freneticamente para toda e qualquer posição possível. Ele pode ter sorte e acertar o ponto certo, ou pode ter desperdiçado tantas balas sem acertar nenhum alvo. Um homem de oração é um homem poderoso, porque a maneira de fazer com que Deus interfira nos assuntos da terra é convidá-lo, e ele é convidado porque tem poder e autoridade. Assim, um homem dado à oração é um homem que interage com Deus frequentemente, e é um homem que carrega poder, porque a oração muda as coisas e muda o homem que ora. Mas veja, uma coisa que é melhor do que apenas orar é orar com entendimento. Orar aquelas coisas que a palavra de Deus disse dá à sua oração um efeito de foco de laser. O diabo naturalmente teme um homem que ora, porque um homem que ora é um homem poderoso, muito poderoso. Mas o diabo teme muito mais o homem que ora com entendimento. Não é de se admirar que a Bíblia, em Efésios 3, versículos 16 e 20, seja o apóstolo Paulo orando pela igreja de Efeso, para que os olhos de seu entendimento sejam iluminados, para que eles venham a conhecer. Portanto, a diferença é que você pode conhecer uma coisa e não usá-la, mas aqui você pode conhecer e está usando ela, canalizando-a nos lugares certos. Esse pode ser um chamado para você que não lê pessoalmente a Bíblia há algum tempo. Limpe a poeira e comece a ler. A última, mas definitivamente não a menor das pessoas que o diabo teme, é aquela que, embora saiba que recebeu a justiça de Deus, anda na luz da justiça. Veja, há certas coisas que dão ao diabo um ponto de apoio na vida de um homem. Quer o homem goste ou não, o pecado dá ao diabo acesso à sua vida. Você não pode brincar com a propriedade do diabo e pedir a ele que não o reivindique como um. Você não pode brincar com fogo e pedir para não se queimar. Não funciona assim. Fique longe da propriedade do diabo. Fique longe do pecado e observe o diabo fugir de você. Fuja do pecado e o diabo não terá nada contra você. O crente é um ser muito poderoso e assusta o diabo. Você assusta o diabo. Você só precisa saber disso. Oro por você hoje para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados e que você venha a saber qual é a esperança do seu chamado e as riquezas de sua herança no santo. Que Deus te abençoe. Amém.